5 erros que as empresas sempre cometem quando o assunto é banco. E falo isso com experiência, porque a maior parte das empresas comete um erro que é fatal. Cometer esse erro pode custar a saúde financeira da sua empresa. Ou seja, eu tô falando aqui que você pode simplesmente quebrar a sua empresa se você cometer qualquer um destes 5 erros que a gente vai tratar nesse vídeo. O principal deles, que eu já vou destacar logo no início, é você não ter uma gestão de caixa bem eficiente na sua empresa. Ou seja, quando você faz a captação de recursos na sua empresa sem um planejamento prévio, ou seja, buscar empréstimos, capitais de giro, sem entender todo o contexto, fazer uma análise detalhada das necessidades reais da empresa, isso pode gerar algumas consequências que vão trazer grandes prejuízos. Por exemplo, contratar linhas de crédito com um custo elevado. Se você não tem um planejamento de fluxo de caixa para a sua empresa, você pode ficar sujeito a um capital de terceiro que ele tem um custo elevado comparado a outros bancos, por exemplo. Porque muitas das vezes as empresas elas possuem um banco apenas de relacionamento, 1, 2 no máximo. Então isso faz com que ela permaneça em um ciclo ou oferecimento de taxas que já estão ali pré-aprovadas. Isso é um erro gigantesco. Pode não parecer muita coisa, 1, 2% a priori ali naquele contrato quando te é apresentado. Sejam capitais de giro menos de 365 dias ou superiores a 365. Porque além da gente enfrentar um cenário aqui no país que é muito instável, ou seja, a variação de taxa ela acontece a todo momento por conta de um custo elevado das taxas de juros, inflação que é descontrolada, propostas, não é, que a gente vê cada vez mais de um desgoverno que são apresentadas. Isso faz com que o reflexo sentido pela sua empresa seja infinitamente maior do que um cenário de tranquilidade econômica. Na prática, o que a gente pode fazer referente a este problema? Antes de você contratar qualquer linha de crédito, faça um planejamento. Uma lição simples é: olhe o seu DRE, veja suas linhas de receita, linhas de despesas operacionais, ou seja, custo com a sua operação, CAPEX, que seriam investimentos, e também impostos. Após você realizar ali a sua receita bruta, o que de fato você tem tido como receita líquida? Você não pode comprometer mais do que 20, 30% da sua receita líquida com empréstimos ou alavancagem. Empresas que possuem múltiplos da sua dívida frente ao que possui de EBITDA são empresas já consolidadas, empresas com capital e com caixa para fazer determinadas operações. Se você é um pequeno, médio empresário, que via de regra é quem sustenta esse país, não caia nessa cilada. A partir de agora você só vai fazer contratação de linhas de crédito, não cometendo mais esse erro, tá bom? Que faz parte um pouquinho do segundo, que é não comparar as condições em diferentes instituições. Hoje nós temos uma gama de instituições financeiras no país para oferecer o mesmo serviço. Qual? Oferecer empréstimos para a sua empresa, ou seja, algum crédito que você precise no mercado diante de uma real necessidade. Uma coisa que é banal, mas muitos não fazem, é comparar as taxas de mercado. Ou seja, não vão ali no site do Banco Central fazer uma simples comparação de quem oferece as menores taxas na hora da contratação. Isso é público. Vou deixar aqui na descrição do vídeo. Acesse ao Banco Central e verifica quais tem as melhores taxas de contratação para o capital que a sua empresa deseja. Antes disso, a reflexão que eu convido você a fazer é: a sua empresa, para não precisar de acesso a capital de terceiro ou permanecer sempre num ciclo de endividamento, qual é o resultado que ela precisa apresentar? Então você, enquanto empresário ou empresária, precisa faturar quanto para não depender de linhas de alavancagem, linhas de crédito. Se você precisa chegar num denominador que você tem que ter de receita bruta 200, 300 mil, 500 mil, mesmo com a margem um pouco mais apertada na última linha, você precisa se esforçar para atingir o resultado. Às vezes é você olhar na ponta quais despesas você está fazendo frente que não é necessário. Então é sentar de fato, esquecer um pouquinho a loucura do dia a dia, porque a gente que empreende tem muita coisa para fazer, e dar uma atenção ao que importa, que é o financeiro da sua empresa. Então será que na esteira de produtos que você tem dentro da sua empresa, os preços estão corretos? Você já fez uma pesquisa de mercado? Será que nas despesas que você faz frente não há nada ali que você consiga cortar o custo? Porque R$ 1 economizado na empresa é de fato R$ 1 a mais no caixa. Isso faz diferença. Diferente de R$ 1 de receita, que no final do dia vai ser 0,38, 0,65 centavos a mais
por real que entra. Se você está gostando desse vídeo até aqui, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like e compartilha com mais algum empresário. Terceiro erro, utilizar empréstimos para cobrir déficits operacionais. Ou seja, quando a gente tem uma recorrência de déficit operacional, como salários, contas básicas para a manutenção da empresa relacionadas às despesas operacionais, aluguel, água, luz, fornecedor, você está cometendo o pior dos erros que você poderia cometer enquanto gestor do seu negócio, enquanto empresário. Por quê? Se você utiliza um capital que possui juros, não é, capitalizados diariamente para cobrir despesas fixas da sua operação, você precisa dar 2, 3 passos para trás. Porque uma operação, ela precisa ser sustentável. Ou seja, um modelo quanto mais enxuto operacionalmente falando, maior a possibilidade de você trafegar com mais margem no seu negócio. Ou seja, você consegue fazer mais de forma eficiente. E uma vez que você utiliza e já está num ciclo vicioso de recorrer a capitais de giro, utilização do cartão de crédito ou do cheque especial, da conta garantida, isso faz com que você tenha dificuldade de investir no crescimento do seu negócio. Então, a solução é identifica as causas desses déficits, não é? Então, produtos com baixa margem de lucro, despesas excessivas, antes de você buscar novos créditos. Então, você vai precisar cortar a unha sem cortar a carne, tá? De fato, aqui a todo momento, veja que é um exercício preventivo que você precisa fazer. A gente vai chegar lá no quinto erro, que esse é onde a maior parte das empresas buscam o nosso escritório, por exemplo, quando acontece, mas você passando por estes aqui de forma preventiva, talvez o quinto você nem precise. Quarto erro, ignorar a importância do histórico de crédito da empresa. Por quê? Quando a gente negligencia o impacto que os atrasos, os inadimplementos vão gerar no relacionamento com a instituição financeira, aqui você de fato vai ter uma consequência negativa, que é dificuldade em obter financiamentos mais atrativos no futuro, bem como vai ter uma redução no limite do crédito. Então, de fato, quando você não está muito atento ao histórico, ao índice de pagamento, a CA, uma inadimplência curta ou longa, isso precisa ser observado para manter um histórico adequado da sua empresa frente às instituições financeiras. O que acontece? Quando a sua empresa, você já fez 2, 3, 4 renegociações, então uma dívida que era 200 mil, ela passou para 600 mil, depois ela passou para 1,5 milhão, chegando a 3, 4, 5 milhões de reais. Você cometeu 2, 3 erros antes de consultar um profissional adequado. É a mesma coisa de você deixar para buscar um médico quando você estiver nas últimas. Então vai sempre aparecendo alguns sintomas que a gente falou no início do vídeo. Um caixa que não está bem estruturado, um déficit operacional que aparece, outro, você utiliza um capital de giro curto e você não resolve esse problema. Você vai sempre empurrando ele com a barriga. Faz uma renegociação direto com o gerente da sua conta, faz outra, contrata um seguro, contrata um consórcio. Quando você vai ver, o problema está maior do que o tamanho da sua empresa por vezes. Quando você já cometeu o quinto erro, ou seja, você já está inadimplente, o banco já executou a sua empresa, está buscando penhora das contas da empresa, quiçá já penhora nas contas de você que é sócio, aí é um pouco mais grave. Então, prontamente a gente precisa fazer uma análise de todos esses contratos, de fato uma auditoria para saber a origem desses contratos na ponta, para saber o que de fato você tem de chance no Poder Judiciário para negociarmos esse débito de uma forma mais justa. É possível conseguirmos desconto nas fases anteriores, ou seja, quando não há o ajuizamento de uma execução, quando não há ainda uma penhora realizada? De fato, é sempre possível. No entanto, é necessário que você tenha essa ajuda contínua de especialistas em direito bancário. Porque o que muitas vezes, e até de certa forma, causa uma confusão no mercado, são empresas, né, fajutas, que não tem um especialista, alguém que entenda de fato, oferecendo, olha, quite a sua dívida com 90% de desconto, 80% de desconto. Por aqui você nunca vai encontrar esse tipo de chamada. Por quê? Porque uma vez que você faz esses acordos ou tentativas de blindagem no seu CPF, etc., você mostra para o mercado má fé, ou seja, você tem o intuito e interesse de não pagar a sua dívida. E por vezes, quando você está nesse cenário, você proporciona e atrai isso para a sua empresa. Então, uma decisão leva a outra em cadeia. Quando você tomar uma decisão como dono do seu negócio, tome a decisão certa. Um dos requisitos para uma negociação mais justa e objetiva é a boa-fé contratual e baseado em fundamentos sólidos, mostrando o porquê a sua empresa
empresa não vai conseguir fazer aquele pagamento na forma originalmente contratada. Então, existe uma sistemática? Existe, mas também existe a responsabilidade de você, enquanto sócio ou sócia da empresa, precisa assumir e trazer para si isso. Se você passa por qualquer uma dessas situações que nós falamos nesse vídeo, quero te fazer um convite claro. Na descrição do vídeo vai estar presente um formulário onde nós, através de algumas perguntas iniciais, vamos filtrar o seu caso, para que então possa ir para o nosso time de atendimento e lá a gente bata um papo. Sem dúvida nenhuma, vai ser o maior prazer atendermos o seu caso, estando dentro do que nós consideramos viável para ajudá-lo. Espero que tenha gostado desse vídeo. Se não se inscreveu, se inscreva, porque neste canal a gente vai trazer cada vez mais conteúdos neste nível, e para você que é empresário, empresária, sempre estar à frente das notícias, né, de direito bancário a respeito do financeiro da sua empresa. Sempre bom estar com vocês. Deixo aqui um próximo vídeo para você continuar conosco.